papel, hoje eu acho que nem sei se ainda existe, né? Mas aquele jornal de folhas que antigamente o pessoal, né, comprava para saber as notícias, né? E aquele jornal, ele era passado as páginas, assim, e eu via que tinha um monte de acontecimento naqueles jornais, muitos acontecimentos, né? Noticiário naquele jornal, mas não era um jornal de televisão, não era um jornal, era um jornal de papel, e as folhas iam passando, e a gente via muitos acontecimentos naqueles jornais. E então a igreja, foi o que o Senhor me mostrou na madrugada de domingo para segunda, louvado seja Deus. E eu vi, assim, pelo que eu pude entender, a igreja, aquela situação daquela lama que começava a surgir do nada. Paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E antes de ir para o assunto desse vídeo, se você for novo por aqui, te convido a se inscrever e ativar as notificações para que você não possa perder nenhum vídeo aqui do canal de Estudos Bíblicos Palavra Revelada. Então vamos para o conteúdo deste vídeo. Eu cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, engrandecido seja a tua santa grandeza. Amada igreja do Senhor, vos cumprimento nesta manhã, a vossa irmã em Cristo, irmã Nilza. Quero agradecer, igreja, primeiramente ao nosso Pai eterno, ao nosso Senhor Jesus e ao Espírito Santo de Deus, por nos conceder mais esta oportunidade de estarmos aqui nesta manhã, para trazer algo para a amada igreja da parte do Senhor. Amém, igreja? Eu quero agradecer por todos vocês, todos, cada um que faz parte desta igreja, aqueles que são inscritos neste canal, aqueles que também não são, né? Passa só como visitante, mas o importante é saber que o Espírito Santo do nosso Senhor, através dessa humilde serva, tem alcançado vidas, tem resgatado almas, né? Agradeço a Deus, igreja, por cada um de vocês, Agradeço o carinho, agradeço o amor e a atenção. Ontem mesmo à noite, antes de eu dormir, eu falava com o Senhor e agradecia a Ele por cada um de vocês, e intercedia por cada um de vocês, né? Porque cada um tem uma causa, cada um tem uma peleja, mas que o Senhor visitasse todos, alcançasse todos e abençoasse todos, né? Em nome do Senhor Jesus. Igreja amada do Senhor, eu venho aqui hoje trazer algo que o Senhor me revelou nesta madrugada. Louvado seja Deus. E para que a igreja entenda, eu vou falar desde o começo, amém? Na segunda-feira, no domingo, igreja, à noite, para amanhecer segunda, eu comecei a me passar mal, amém? A gente que tem problemas de saúde é normal, né? Um dia tá bem, um dia não tá, né? E eu acho que eu tô com um problema no fígado, não sei, porque tudo que eu como me dá dor de cabeça, né? Uma dor de cabeça enjoada, um mal-estar, né? Mas Deus sabe que todas essas coisas, a hora que Ele achar que é a hora certa também, Ele pode entrar com providência e me curar, amém? Louvado seja Deus. Eu comecei então a passar mal. Eu não dormi de domingo para segunda, passando mal. E o Senhor me mostrou muitas coisas, igreja, na madrugada de domingo para segunda, né? Mas eu não vim aqui trazer. Mas hoje eu vou estar relatando para a igreja e relatando o que o Senhor me passou hoje nesta madrugada. Igreja, foi assim. Primeiramente eu via como se fosse na visão, borbulhava, saía como se fosse lama, mas era uma lama quente, ela borbulhava. E eu vi várias situações assim, e de repente começava a pegar fogo em tudo. Como se fosse, vamos supor assim, não vou dizer que era uma lava vulcânica, porque era que nem lama, e fazia aquelas bolhas, explodia, né, e saía do chão. E de repente, igreja, já mudava o cenário, né, já vinha outra situação. Eu via como vamos supor assim, que nem aqui, que é uma cidade grande, lá no centro, que depende do dia, assim, tá lotado de gente na rua principal do centro, do comércio, e era multidão de gente, mas eles estavam como se fosse, um ia, outro vinha, um descia, um subia, um cruzava, só que era rápido, era como se fosse acelerado. E de repente eu começava a ver um relógio, e esse relógio ele rodava muito rápido, ele fazia assim, né? Eu não conseguia nem ver os ponteiros,
todo aquele povo estava acelerado, como aquele relógio era rápido. E de repente a igreja já mudava o cenário, eu via como se fossem jornais, sabe, jornais de papel, que nem hoje eu acho que nem sei se ainda existe, né? Mas aqueles jornais de folhas que antigamente o pessoal, né, comprava para saber as notícias, né? E aquele jornal, ele era passado as páginas, assim, e eu via que tinha um monte de acontecimento naqueles jornais, muitos acontecimentos, né? Noticiado naquele jornal, mas não era um jornal de televisão, não era um jornal, era um jornal de papel, e as folhas iam passando, e a gente via muitos acontecimentos naqueles jornais. E então a igreja, foi o que o Senhor me mostrou na madrugada de domingo para segunda, louvado seja Deus. E eu vi, assim, pelo que eu pude entender, a igreja, aquela situação daquela lama que começava, né, a surgir do nada, e era assim, era como se você estivesse olhando para o chão normal e de repente aquilo começava a aparecer e borbulhar, né? Era como se fosse um aquecimento que estava vindo debaixo do solo, subindo para a superfície da terra, e de repente eu vi que vários lugares começaram a pegar fogo, queimar, amém? E eu vi aquele povo andando rápido, e aquele relógio rápido, eu creio que é o tempo, né, que será acelerado, os acontecimentos, né, vão se intensificar, porque cada folha daquele jornal tinha várias notícias, e você virava e mais várias notícias, e assim sucessivamente. E igreja, outra coisa também que o Senhor me mostrou, que assim, a natureza, ela vai cada vez mais entrar em fúria. Vamos supor, vai ter muito mais chuvas torrenciais fortes, né? Aquelas chuvas que saem levando tudo, chuvas de granizo, né? Chuvas de pedra, né? Cada vez mais e maiores, isso vai intensificar. Tipo assim, onde for fazer frio, o frio vai ser mais extremo, né? Isso também o Senhor, né, tem me mostrado. Vulcão, sabe assim, os vulcões eles vão se intensificar em erupção, né? Eles vão ter mais vulcões entrando em erupção, mais terremotos, tudo vai intensificar mais, igreja. É como se a terra estivesse gemendo, como se diz na palavra, são as dores de partos que vão aumentar, né, para que o filho varão venha nascer. Louvado seja Deus. Eu creio que a igreja está entendendo o que eu estou querendo passar para a igreja. Eu sei que muitos vão falar assim, irmã, mas isso já está acontecendo, isso está na Bíblia, mas quando o Senhor me mostrava aquele povo acelerado e aquele relógio, aquele jornal, tudo era rápido. Eu quero dizer que tudo isso que nós estamos vendo hoje, eles vai aumentando, até o ponto que o Senhor sabe que tem que chegar, né? Louvado seja Deus. Amém? Então, igreja, esses dias eu venho passando mal, né? Eu vi isso na segunda-feira, na madrugada, de domingo para segunda, né? E quando foi segunda, eu passei o dia de cama, passando mal, né? Levantava, tomava um remédio, bem deitava e não melhorava, né? E entrei para a segunda noite, né? Aí ontem, né, eu tive uma melhoria durante o dia. À noite eu estava com dor de cabeça de novo e aquele mal-estar. E quando foi, antes de eu dormir, eu comecei, né? Eu li um pouco ali a palavra de Deus e fui falar com o Senhor. Tanto que eu não estava assim boa para ter aquela oração intensificada, eu fiquei conversando com o Senhor, porque o Senhor nos dá, né, esse espaço para chegar diante dele e conversar, né? O Senhor diz que não temos mais nós como servo, mas como amigo. Você tem que conversar com seu amigo. Eu converso com o meu Senhor, né? E ali eu comecei a falar para o Senhor, né? Agradecer, né, igreja, que a gente recebe da parte do Senhor. Agradecer por vocês. Eu agradeço a Deus por cada um de vocês. Agradecer pela minha família, pela minha parentela, pelos meus irmãos em Cristo Jesus. E falando assim, muito obrigado, e falando e agradecendo. E aí eu falei para o Senhor, Senhor, né, se o Senhor tem alguma coisa para me levar para o seu povo, né, para a igreja do Senhor, eis-me aqui, né, sou pequena, sou caco em meio de outros cacos, mas se for da tua vontade, eis-me aqui. E aí eu fiquei ali um tempo, igreja, falando com o Senhor, e aí eu adormeci. E quando eu adormeci, igreja, eu tive um sonho, só que eu não vou saber te dizer que sonho que eu tive, porque eu não lembro. Eu só sei que não foi um sonho bom, era algo que eu via e eu sei que esse algo era ruim, né? Era algo assim espantoso, assustador. Só que quando eu acordei, eu não conseguia lembrar do sonho, mas eu dormi, foi um sono pouco assim, mas eu tive esse sonho. Aí eu fiquei ali, Senhor, me revela, né?
orando em espírito, falando: Senhor, me revela o que significa esse sonho. Eu sei que não é coisa boa. E de repente, igreja, como se fosse um filme. Começou a passar assim como se fosse um filme. E tanto que quando terminou aquela situação, eu falei para o Senhor assim: eu acho que é fruto da minha imaginação. Aí o Senhor falou assim comigo: leia Daniel 8. Daniel 8. E aí eu nem quis esperar a igreja, eu levantei. Já fazia tempo que eu estava acordada e vendo essa encenação toda. E aí eu levantei, peguei a Bíblia, fui para a sala e fui ler Daniel 8. Mas eu vou passar primeiro o que o Senhor me mostrou, a igreja. Era assim, formava no céu uns hologramas. Sabe assim, uma tecnologia avançada. Minha filha disse que é holograma. Até um nome complicado, né? Holograma. Apareciam os hologramas no céu. Era como se fosse uma televisão grande no céu, um portal. Só que esse portal, a igreja, eu via que era em todos os países, tinha esses portais. Só que o homem que falava dentro desses hologramas, nesses portais, dessas telas, era o mesmo homem. Ele falava em todos os países. Só que era engraçado que no Brasil ele falava na nossa língua, né, portuguesa, né? Falava em português. Nos Estados Unidos ele falava inglês. Na França ele falava francês. Na Espanha ele falava espanhol. Era engraçado isso, porque como é que pode uma pessoa falar em cada país dentro na língua do país? Só que esse homem falava. Eu acho que era uma tecnologia mesmo avançada, né? E ele dizia assim, igreja, que ele era um homem, ele era um governo que tinha né, sido levantado, né? Ele era um governo que ia governar o mundo. E ele falava assim, mas que o povo, parece que assim, a igreja na terra tinha tido um caos, tinha um acontecimento. Até a igreja que eu não tenho certeza. Essa parte ficou meio confuso. Mas era como se uma montanha em fogo se precipitasse no mar. E eu vi uma catástrofe, um acontecimento, vamos supor, a nível praticamente mundial, atingia muitos lugares. E aí instalava o caos no mundo. E ele era a solução desse caos. Esse homem tinha solução para tudo, amém? Só que assim, a montanha ardendo em fogo não era uma pedra que vinha do espaço. Não era uma pedra que vem do céu e caía no mar, e uma pedra, um meteoro. Não. Dava a entender que era um vulcão. Era um vulcão que tinha uma explosão subaquática, vamos dizer assim, e ele causava terremotos e tsunamis de proporção estrondosa. Então se tornava um caos e ele era a solução desse caos. E ele aparecia nesses hologramas no céu, esse homem, e ele falava que ele era a solução para o mundo, que ele tinha solução para tudo. Aí ele falava que ele seria o único governo. Mas só que para ele ninguém mais ia ter diferença. Vamos supor, não tem mais você falar que é rico, você que é pobre. Não. Ele disse que todo mundo era igual. Entendeu? Todo mundo era igual, todo mundo tinha o mesmo direito. E todo mundo ficava maravilhado, porque eu via que o povo ficava maravilhado com aquele homem falava. O povo aceitava de bom grado. E aí ele falava também que não ia ter mais várias religiões, era uma só. Porque todo mundo era igual, tanto para o governo como para a religião. E ele dizia assim, que não podia mais ter, vamos supor, você se falar do outro, você não aceitar o que o outro é. Era para todo mundo aceitar todo mundo como todo mundo quer ser. Não podia você falar que não, fulano não é assim, não pode. Não, você tem que aceitar, dentro da religião você tinha que aceitar todo mundo, vamos supor, o macumbeiro e macumbeiro, você tem que aceitar e respeitar e conviver e viver bem. Né, o católico com o crente, você tinha que se aceitar e viver bem, tinha que ser unificado em todos os sentidos. Ele deixava bem claro isso, né? E ele também dizia que para você ter a vida que ele podia te dar, você tinha que aceitar você ia ter um selo. Ele não falava marca, ele falava selo. Você ia ter um selo, que era ou na sua mão ou na sua testa, mas ele falava selo, ele não falava chip ou marca, ele falava selo, que cada um ia ter um selo e que não se preocupasse, porque já estava tudo, cada país, ele dizia, cada lugar já tinha um povo preparado para fazer isso no povo. Não se preocupasse que não ia ser demorado, e ele também falava que era algo rápido e indolor, também não ia
Era algo rápido e indolor, não ia causar dor, e era rápido, a aplicação era rápida. Só que ele falava que era um selo, e naquele selo você tinha direito aos benefícios dele como governo para você. Você tinha que ter aquele selo para ter direito. Vamos supor, para você fazer tal coisa, você tinha que apresentar que você já tinha aquele selo para você ter direito, porque você fazia parte do governo dele. Então, igreja, quando chegou essa parte que ele falava do selo, que você ia ter que ter para ter direito, e os direitos seriam unificados, seria tudo igual, eu estava assim na minha cama, desse lado, eu virei para esse e eu falei assim, que era a minha imaginação, né? Falei, meu Deus, que imagina. Aí o Senhor falou comigo que não, que eu lesse Daniel 8. Eu até me assustei quando o Senhor falou comigo, não, Daniel 8, que era a resposta para o que ele estava me mostrando. E se você gostou do vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Ative também o sininho de notificações, para não perder os próximos vídeos que saírem no canal. Que Deus abençoe você e sua família, e até um próximo vídeo. Então é isso, pessoal, obrigado por ter ficado até o final desse vídeo, e eu vou deixar para você aqui no primeiro link da descrição, como eu costumo deixar em todos os vídeos aqui do canal. Se você gosta de fazer estudos bíblicos mais profundos, eu vou deixar aqui para você uma apostila para você fazer o download. É uma apostila de hebraico bíblico e cultura judaica. Você aprenderá as letras em hebraico e também a traduzir as palavras em hebraico e a cultura da época. Fazendo isso com essa apostila, você vai conseguir fazer estudos bíblicos diferenciados e mais profundos. Utilizando essa apostila, você vai conseguir ter uma interpretação da Bíblia ainda mais ampla. Essa apostila, ela é indispensável para quem gosta de fazer estudos bíblicos. Clica no primeiro link da descrição e faça o download. Que Deus te abençoe e fica na paz do Senhor Jesus Cristo, e até o próximo vídeo.